Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Antes de começar, um pedido muito importante. Não está inscrito no canal? Então se inscreva. Curta esse vídeo, é isso aí, por favor, o pedido de curtir o vídeo, compartilhar nas redes sociais. Quer deixar algum comentário aqui? Pode ter certeza que eu leio e respondo. O que nós vamos trabalhar hoje? Aliás, nós vamos continuar trabalhando com uma análise da prova de língua portuguesa da UEL. A UEL, ela tem um formato de prova que é assim, baseado em livros, né? Então, a cada 2 anos, ela troca a sua lista de livros. A maioria das questões da prova da UEL versam sobre essa lista de livros, mas nós temos também questões de interpretação, que envolve uma gramática contextualizada. E esses vídeos, essa série de vídeos que eu estou apresentando para vocês, é uma análise desse tipo de questão, de interpretação e de gramática, porque é claro que os livros vão trocando. Ah, Eliana, tem as aulas de livro? Claro que tem, mas vamos falar disso daqui. Então, essas aulas que eu estou apresentando para vocês, é para que vocês consigam ter uma noção de como a prova é. E a partir do momento que eu entendo a prova, eu vou lá e faço toda a diferença. Eu gabarito. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo para vocês. Vou deixar aqui no link da descrição a análise da prova que envolve o vestibular 2013, 2014 e 2015. Hoje, essa aula é 2016 e 17. Deixo aqui também 2018, 2019 e assim a gente vai tendo uma geral a respeito do vestibular da UEL. Prontos para começar? Então vamos lá, vamos nessa! UEL 2016. Gente, ó, para mim essa é a primeira questão, ok? Dentro do meu slide é a primeira. Só que repara que eu coloquei aqui 5 e 6. Por quê? Vamos imaginar, porque lá na prova de 2016, essa é a 5 e 6, que vocês queiram pegar a prova para estar acompanhando. Então tem acesso, vai lá na COPS UEL, você consegue ter a prova, tem uma aba lá do lado esquerdo que fala revistas, diálogos pedagógicos, que você tem toda essa prova comentada. Então eu quero abrir, quero analisar, quero ter impresso. Tranquilo? Então só para vocês saberem que é isso que estamos analisando aqui. Como que a gente começa uma interpretação? Começa pelo texto? Não. A gente começa pelo enunciado da questão. Porque o enunciado da questão, ele nos direciona. Se eu sei o que vai ser pedido, fica muito mais fácil no momento da leitura, tá? Então, se eu vamos lá obedecer isso, o enunciado da questão diz, ó, acerca dos recursos linguísticos sublinhados no texto, assinale a alternativa correta. Então eu já sei que eu preciso ficar muito atenta àqueles elementos que estão sublinhados no texto, que esta questão vai versar, vai cobrar com relação a eles. Entenderam como é que é? Mas vamos lá. Onde há maior engajamento das pessoas no trabalho? Para responder essa pergunta, a consultoria Marcus Buckingham Company fez uma pesquisa em 13 países, entrevistando cerca de 1.000 pessoas de várias empresas em cada um. Os Estados Unidos e a China estão empatados em primeiro lugar, com 19% de engajamento total cada. O que não chega a ser uma surpresa diante da potência de suas economias. Mas aí começam as novidades. Em segundo lugar está a Índia, com 17%. E em terceiro, o Brasil, com 16% de engajamento. Acima de países como a Inglaterra, o Canadá, a Alemanha, a Itália e a França. Solicitou-se aos entrevistados hierarquizar 8 afirmações básicas, como: no trabalho sei claramente o que esperam de mim, ou serei reconhecido se fizer um bom trabalho. Para os autores, a diferença de engajamento em cada país seria explicada de acordo com o grau de confiança que o entrevistado teria sobre a utilização de suas capacidades pessoais no trabalho. Mas há nuances. No Brasil, assim como na França, Canadá e Argentina, a afirmação "meus colegas me apoiam" recebeu também grande destaque. Enquanto na Inglaterra e na Índia se valorizam mais o fato de ter colegas que compartilham os mesmos valores. Eu já sei que a questão vai ser sobre aqueles termos grifados. Vamos lá ver, ó. Acerca dos recursos linguísticos sublinhados no texto, assinale a alternativa correta. A expressão cerca de
pode ser substituída por acerca de, sem prejuízo de sentido? Pode parar, não tem como. Sabe por quê? Cerca de quer dizer aproximadamente. Acerca de é sobre, o sentido é diferente dessas expressões. Então não dá, ok? A primeira não tem como acertar como correta. A expressão em cada um impede ambiguidade em torno das empresas nas quais as pessoas foram entrevistadas. Eu vou voltar lá, ó. Aqui, ó, o cerca de, tá vendo? Company fez uma pesquisa entre esses países entrevistando cerca de aproximadamente 1.000 pessoas, não e não a respeito de. Vamos lá. Cerca de 1.000 pessoas de várias empresas em cada um. Em cada um. Em cada um tá falando de empresas? Não, gente. Em cada um, que é o que tá colocando aqui na questão, não diz respeito a empresas. Tá falando diz respeito ao quê? A países. Então a B também não deu. O conectivo mas serve para compor surpresa e novidades. Vamos lá ver esse mas. Mas ainda começam as novidades. Em segundo lugar, não é surpresa, é uma previsibilidade, tá? É a previsibilidade dessas novidades. Então não é, eu não posso, para contrapor isso, essa previsibilidade. Agora saiu, tá certo? Então não tá ok essa questãozinha não, essa alternativa. O termo aí refere-se à potência de suas economias. Vamos ver? Olha lá, volta. Mas aí começam as novidades. Tá fazendo referência à potência das economias? Não, tá fazendo referência ao quê? A novidades, certo? Então, questões desse tipo tem que voltar no texto mesmo, não tem outro jeito. O conectivo enquanto pode ser substituído por ao passo que, sem prejuízo de sentido, é essa daí. Então, a primeira questão eu fecho com a alternativa E. Segue lá. Com base no trecho, solicitou-se aos entrevistados hierarquizar 8 afirmações básicas. Assinale a alternativa que apresenta a sua correta reescrita. Então, reescrita de texto, eu tenho que dizer a mesma coisa. A hierarquia de 8 afirmações básicas foi solicitada aos entrevistados, não tem nem como continuar. É essa daqui mesmo, certinho, tá? Ó, solicitou-se aos entrevistados hierarquizar 8 afirmações básicas. A hierarquia de 8 afirmações básicas foi solicitada aos entrevistados. Então, eu passei para a voz passiva, olha só, ficou certinho, tá bom? Belezinha? Tranquilo? O EL 2017. Vamos trabalhar 2017 agora? Leia o texto a seguir e responda as questões 1 a 5. O promotor de justiça Alexandre Couto Jopper foi afastado temporariamente da banca examinadora de um concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro e será alvo de uma investigação da própria promotoria. Examinador de direito penal, durante uma prova oral, ele narrou um caso hipotético de estupro coletivo e disse que o criminoso que praticou a conjunção carnal ficou com a melhor parte, dependendo da vítima. A prova é aberta ao público e algumas pessoas gravaram a afirmação do promotor. Um criminoso segura, outro aponta a arma, outro guarnece a porta da casa, outro mantém a conjunção. Ficou com a melhor parte, dependendo da vítima. Mantém a conjunção carnal e o outro fica com o carro ligado para segurar a fuga, narrou o promotor. Divulgada em redes sociais, a afirmação causou revolta. Muitas pessoas acusam o promotor de difundir a cultura do estupro. Em nota, o Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, informou ter instaurado inquérito para apurar a conduta do promotor, além de afastá-lo da banca examinadora até a conclusão da apuração dos fatos. Autor de livros jurídicos, Jopper atua na assessoria de atribuição ordinária em matéria criminal do Ministério Público, setor subordinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais. O promotor divulgou nota em que afirmou ter sido mal interpretado, já que se referia ao ponto de vista do criminoso. Ao me referir ao fato do executor do ato sexual coercitivo ter ficado com a melhor parte, estava tratando de opinião hipotética
do próprio praticante daquele odioso crime contra a dignidade sexual. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um fato confirmado pelo texto. Lemos o texto, agora é uma questão que envolve a compreensão de texto, eu tenho que estar apenas me atendo às informações apresentadas no texto. Olha lá, a gravação do caso, narrado pelo promotor, está associado à repercussão nas redes sociais da absorção dos estupradores. A gravação do caso narrado pelo promotor está associada à repercussão nas redes sociais da absorção dos estupradores. A má interpretação do texto do promotor é atribuída ao praticante do crime do estupro? É ele que interpretou? As redes sociais contribuem para o afastamento do promotor da banca examinadora do concurso? Alexandre Couto Jopper foi vítima de gravações ilícitas que constituem estratégias do inquérito sobre a atuação como promotor? O caso hipotético narrado pelo promotor reduz o impacto da cultura do estupro, pois leva a interpretar como crime uma artimanha da vítima? Não, também não reduz não, gente. Então, qual é a alternativa correta aqui? A C, óbvio. A gravação do caso narrado pelo promotor está associada à repercussão nas redes sociais da absorção dos estupradores? Não, a gravação não está relacionada à absorção. A má interpretação do texto do procurador é atribuída ao praticante do crime? Não, as pessoas que ouviram interpretaram. As redes sociais contribuíram para o afastamento do procurador? Sim, porque a partir do momento que foi divulgado o que ele falou, houve um afastamento. Exatamente. Alternativa C. Tranquilo? Tranquilo. Com base no texto, assine a alternativa correta. Interpretação também, uma questão de compreensão ali do texto. Vamos nos ater às informações dele. Ao somar o termo hipotético à expressão estupro coletivo, o procurador do texto emite uma opinião negativa sobre o assunto. Vou seguir aqui. A expressão estupro coletivo revela a subjetividade do produtor do texto, pois se do episódio narrado pelo promotor. O termo coletivo revela uma espécie de preconceito sexista contra a vítima do crime. De acordo com a repercussão ruim do caso, o termo coletivo foi empregado inadequadamente, visto que apresenta um tom pejorativo. A expressão opinião hipotética é um recurso utilizado pelo promotor para se eximir da avaliação comprometedora sobre o crime? Claro que é essa daqui! Quando ele usa, não, isso foi uma opinião hipotética de um dos estupradores. Ele criou essa situação para conseguir se eximir daquele efeito tão ruim que a declaração dele gerou. Certo? Tranquilo. Com base na análise do período, o promotor divulgou nota em que afirma ter sido mal interpretado, já que se referia ao ponto de vista do criminoso. Assinale a alternativa correta. A última oração, o promotor divulgou nota em que afirma ter sido mal interpretado, já que se referia ao ponto de vista do criminoso. Divulgou, afirmou ter sido, locução verbal, valor de um verbo só, se referia. Tá? Então, 3 verbos, 3 orações. Vamos lá. A última oração apresenta elipse do sujeito promotor para evidenciar a ideia de consequência em relação à oração anterior. Eu tenho uma ideia de consequência aqui? Não. Para expressar a ideia de adição explícita no período, é necessário o acréscimo da conjunção e antes do já que. É preciso e? Não. O período apresenta o uso inadequado da já que se referia, para expressar a ideia explicativa, não está inadequado, não. A expressão já que pode ser substituída por visto que, sem alterar a ideia de causa indicada? É essa daí, tá? Já que, visto que, sem problema nenhum. O uso da expressão já que apresenta a noção temporal de simultaneidade, não é temporal, né, gente? Nós temos aí uma ideia de explicação e não de temporalidade, ok? Com relação
relação aos termos sublinhados no texto, considere as afirmações a seguir. Aqueles que estavam sublinhados. Eu vou voltando para o texto para a gente conseguir fazer legal, tá? As aspas usadas ao longo do texto marcam o discurso direto do promotor Alexandre contra o Jopper. Vamos ver? Olha lá. Aonde eu tenho aspas? Eu tenho aspas aqui, ó. Ficou com a melhor parte dependendo da vítima. Opa, é ele falando. Um criminoso segura a outra ponta a arma. É ele falando, sim. Até a conclusão da apuração dos fatos. Opa, aqui já não é ele falando. Tá certo? Então, em alguns momentos, sim, as aspas foram usadas. Em outros, não. Então, tá errado. O termo que pertence à mesma classe gramatical nas duas ocorrências apresentadas. Olha aqui. Tá aqui, ó. Tá? Vamos lá ver? Durante uma prova oral, ele marcou um caso hipotético de estupro coletivo e disse que o criminoso que praticou. Gente, esse que, disse que, no primeiro ele é a conjunção integrante. O criminoso que praticou, esse outro que, ele é pronome relativo. Por quê? Porque ele está retomando o termo anterior. Então tá errado. Beleza? Não tem a mesma função gramatical. No primeiro caso, uma conjunção que liga orações subordinadas, substantivas e adverbiais, né? Substantivas e as adverbiais, e o pronome relativo que liga as adjetivas. A expressão além de reforça o caráter aditivo no período. Vamos ver isso? Ah lá, ó. Tá aqui, ó. Além de. Vendo? Vamos ver? Informou ter instaurado inquérito para apurar a conduta do promotor, além de afastá-lo. Caráter aditivo, tá acrescentando uma informação certinho. O termo mal modifica a palavra interpretado, atribuindo ideia de modo. Vamos ver isso? Ó, o promotor, tá aqui embaixo. O promotor divulgou nota em que afirma ter sido mal interpretado. Tá mudando, mal tá mudando interpretado? E tem uma relação aqui de modo certinho, muito bem. Então, isso tá me dando alternativa C. Boa demais, muito bom. Olha lá, tem o texto aqui, né? Acerca da pontuação utilizada no texto. Considere as afirmações a seguir. O examinador de direito penal, durante uma prova oral, ele narrou. As vírgulas isolam uma circunstância de tempo durante uma prova oral? Sim, está indicando o tempo. Perfeito. Em um criminoso segura, outra aponta a arma, outro guarnece. As vírgulas são empregadas para marcar uma enumeração de ações? Também, é isso mesmo. Em endota, o Procurador-Geral de Justiça, a vírgula antecipa um caso de discurso direto. Não, aqui não. Em autor de livros, o que é o discurso direto? É quando a pessoa fala, né? É para indicar a fala direta dele. Aqui ele vai estar reproduzindo a fala. Autor de livros jurídicos, Jopper atua. A vírgula utilizada para separar informações sobre pessoas diferentes? Não, é a mesma pessoa. Isso daqui me deu, portanto, alternativa A. E com isso, nós fechamos a interpretação desse trabalho, né? Interpretação não, o trabalho com esta prova, com essas duas provas da UEL, 2016 e 2017. Espero que vocês tenham entendido a maneira como a UEL pede, cobra as questões. E é muito importante a gente, antes de começar a fazer qualquer trabalho, leia sempre o enunciado. A partir dele, leia a questão, o texto, e aí sim vem respondendo. Espero vocês no nosso próximo encontro.